Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se por acaso não for inscrito. E também não se esqueça de se inscrever no meu outro canal. Sim, agora eu tenho um outro canal também, tá? Que se chama Conto pra Ana. Vou deixar o link aqui embaixo, então entra lá. São relatos assim como aqui. Relatos também, só que sem assombração. Então aqui tem a parte sobrenatural das histórias e lá são histórias também muito interessantes, curiosas, histórias de romance, histórias tristes, histórias de superação, enfim, só que sem assombração, tá bom? E entra lá, dá uma olhadinha, se gostar, se inscreve, deixem os seus likes e tudo mais. E agora vamos para histórias com sobrenatural aqui. E esta é uma delas. Fui chipada por ETs. Uau! Vamos ver. Oi, Aninha, meu nome é Fulana, mas já sei que você vai me chamar de Fulana. Eu tenho 23 anos, sou quase formada em psicologia e te acompanho desde o comecinho. E hoje resolvi compartilhar uma experiência intensa e, pra mim, até agora, inexplicável. Eu venho de uma família espírita, muito ligada à espiritualidade. Inclusive, o meu tio tem empresas relacionadas a esse universo. Desde pequena, sempre vivi experiências sobrenaturais. Tantas que já até perdi a conta. Mas, no fundo, a gente nunca se acostuma 100%. Naquela noite, tudo parecia normal. Eu tinha chegado em casa por volta das 10 da noite. Eu moro sozinha, em uma cidade universitária. E depois de um dia cheio de estágio, faculdade, trabalho, aquela loucura toda, tomei meu banho, comi alguma coisa e perto da meia-noite eu fui deitar. Tava tão cansada que nem consegui assistir os relatos que eu costumo ver antes de dormir. Eu tenho episódios frequentes de paralisia do sono. Hoje em dia tá mais tranquilo, mas quando eu era mais nova, e curiosamente quando eu trabalhava mais a minha espiritualidade, os episódios eram ainda mais fortes. Sempre me dava a sensação de acordar e enxergar outro plano, como a minha família costuma dizer, como se o véu tivesse caído. E o detalhe é que eu nunca via nada de bom nessas experiências. Eu não sei se é pela minha energia, pela falta de trabalho profundo da espiritualidade ou porque realmente atraía esse tipo de coisa, mas naquela noite aconteceu de novo. Eu acordei travada em paralisia do sono, mas dessa vez algo era diferente. Eu não conseguia mexer o corpo, mas conseguia mexer a cabeça. E então aconteceu. Uma luz muito forte entrou pela janela, que fica acima da minha cama. Era uma luz verde intensa, com uma camada branca ao redor. Era tão forte que eu precisei fechar os olhos. Uma luz verde intensa com uma camada branca ao redor. E era tão forte que eu precisei fechar os olhos. Meus olhos são sensíveis à luz. E eu tenho rinite desde bebê, então os meus olhos às vezes ficam sensíveis à luz. Quando eu abri os olhos de novo, eu vi 3 seres. Altos, verdes, com olhos grandes, muito semelhantes aos tall greys, que são os tipo greys, só que altos, sabe? Aqueles cabeção, olhão grande, só que altos. Bom, eles eram altos, muito magros, suas cabeças eram compridas e na ponta era fina, sim. E no queixo também era fino, mas a ponta lá de cima da cabeça era mais fina e um pouco curvada para cima. Tá. Os olhos, os olhos eram grandes e pretos, mas não preto profundo, tinha textura. Entre o meu corpo e eles parecia haver um véu transparente, do meu peito para baixo. Eles estavam perto da minha barriga, perto do meu útero. Eu comecei a falar desesperada. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem? Um deles, que transmitia a sensação de ser um líder, chegou a olhar para mim meio surpreso, talvez pelo fato de eu estar enxergando, não sei,
Mas ele me ignorou e continuou focado no que fazia. Os outros dois estavam junto às minhas pernas. Eles se comunicavam entre si em murmúrios estranhos, sem abrir a boca. Era provavelmente por telepatia. O quarto inteiro estava tomado por aquele tom de verde musgo, misturado à luz branca que formava algo como bolhas. E então o meu corpo começou a vibrar. Era como estar deitada em cima de uma caixa de som gigante, sentindo cada parte tremer. Eu já havia sentido isso em outras experiências, mas nunca tão forte, nunca tão intenso. Eu acho que porque dessa vez eu estava mais consciente. E num piscar de olhos eles desapareceram. A luz sumiu e eu consegui me mexer novamente. Eu comecei a chorar. Eu já tinha vivido algo parecido quando eu tinha 15 anos, mas nunca com essa força. Com o tempo, eu comecei a me perguntar se realmente tinha acontecido, até acontecer de novo. Bom, naquela noite mesmo, peguei o celular e mandei áudios para minha mãe e para o meu namorado. Ele não acredita nessas coisas, ele riu, disse que devia ter sido um sonho, mas a minha mãe me levou a sério. Ela falou que acenderia uma vela de 7 dias para o meu anjo da guarda. Ela não tem, assim, uma religião fixa. Ela gosta de muitas, mas sempre faz isso quando eu preciso. E reza de mãe, não tem preço. No dia seguinte, liguei para o meu padrinho. Ele trabalha com espiritualidade junto com a esposa dele, que é muito estudiosa e praticante. Eles são espíritas. E quando eu contei, resolveram fazer para mim uma mesa de fractais. O que é isso, moça? Eles me explicaram, ela vai explicar. Eles me explicaram que fractais são estruturas em que cada parte remete ao todo, como o universo, um gigantesco fractal. Essa ideia mostra que mesmo em partes aparentemente isoladas, existe a totalidade. E que a nossa capacidade espiritual é que permite acessar essas percepções. Eu tô tentando aqui encaixar, assim, entender aqui, ó. Alguns dias depois, com a minha permissão, porque é preciso permitir, eles fizeram essa mesa de fractais para mim. Descobriram várias coisas de vidas passadas, inclusive pactos antigos. Não pactos com o diabo, tá? Mas compromissos, como, por exemplo, ter sido freira, né? E ter feito votos. Ou eu ter prometido algo para alguém que hoje poderia interferir nos meus relacionamentos. Não só amorosos, mas em geral. Eles também trabalham com seres de outras dimensões, que chamamos de extraterrestres. Mas que não são necessariamente de carne e osso. Me explicaram que existem várias espécies, algumas mais evoluídas, outras até menos evoluídas. No meu caso, perto dos outros que eles... perto dos outros que eles trabalham, não eram tão evoluídos. Eles me disseram que sim, eu havia sido chipada ou marcada. Me informaram que tiraram o que puderam de mim com a ajuda da espiritualidade, mas não sabem se fizeram isso 100%. Isso estava fora do alcance deles. Bom, eles ainda não descobriram o motivo. Pode ser porque eu tenho alguma ascendência diferente, ou porque eu mesma combinei isso antes de reencarnar, ou até mesmo que talvez tenha algo na minha genética que atraia eles de alguma forma, né, que os atraia de alguma forma. Mas me explicaram que esses seres não são emocionais, eles são racionais, científicos, e que trabalham para juntar a genética humana com a deles. Fui pesquisar depois e realmente encontrei muitos relatos de mulheres envolvendo fertilidade e esse tipo de experiência, inclusive relatos de mulheres que estavam grávidas sem saber e recebiam visitas desses seres. Eles não precisariam fazer cirurgia física, mas trabalhariam espiritualmente naquele feto. Menina, mas aqui um adendo aqui, existem muitos relatos há muitos anos de mulheres
que são abduzidas ou têm esse tipo de trabalho feito aí com os seus óvulos, em seus úteros, com fetos e tudo mais, né? Só que até dá a impressão que antigamente era feito de uma forma mais física mesmo, assim, sabe? Um implante e tal, e hoje talvez tenha dado uma evoluída esse negócio aí, já não precisa mais ser feito. Isso agora me chamou a atenção, tem um relato aqui no canal de um cara que ele trabalhava com fertilização de gado e ele tinha uma fazenda, lembra desse relato? E ele relata que tinha uma luz lá e no fim ele se escondeu dentro da casa dele e tinha um ser desse tipo aí, ó, ET tipo Grey, só que muito alto, que ficava revirando a casa dele. Ele acredita que talvez, de alguma forma, soubesse que ele mexia com tal de coisa de inseminação e talvez tivesse algum material genético ali na casa dele, porque era como se esse ser procurasse algo lá. Mas acho que ele não tinha e tal, mas teve essa visita, vamos dizer assim. Então, será que eles são esses geneticistas do universo, sei lá? Bom, meu padrinho e sua esposa me aconselharam a, antes de dormir, imaginar uma bolha dourada em volta de mim, como um símbolo de proteção. Disseram que eu tenho uma espiritualidade muito forte, muita proteção, e que essa visualização facilitaria para os meus protetores agirem. Disse que não temos noção da capacidade que nós temos de nos proteger com a mente, com as palavras, com a força de vontade, com a fé, independente de qual seja. Também me ensinaram a repetir mentalmente, caso não conseguisse falar, repetir o seguinte: eu não permito que vocês toquem em meu corpo e alma. Eu não dou permissão para vocês estarem aqui. Repitam isso em pensamento. Outra coisa aconteceu comigo. Não é realmente assim muito pessoal. Eu ainda não superei essa situação e acredito que tenha tido a ver um pouco sobre o que aconteceu comigo. Nem para os meus familiares eu contei. Eles sabiam que tinha algo a mais, mas não me forçaram a falar. Cerca de 2 meses depois, aconteceu de novo. O meu corpo começou a vibrar. A mesma luz apareceu, sem os seres aparentes dessa vez. Só que dessa vez eu estava preparada. Eu imaginei a tal da bolha dourada, repeti essas frases que eu não permitia que eles me tocassem e logo tudo desapareceu. Tanto a luz quanto a vibração. Desde então nunca mais tive uma experiência desse tipo. Ana, isso aconteceu há mais ou menos 3 meses, sim, bem recente. Eu contei para 2 amigas muito próximas que também acreditam no plano espiritual. Elas entenderam. Porque nós, humanos, temos consciência de que não entendemos nem 1% do que existe, né? Nem nessa Terra, nem em outras dimensões. Aliás, nem mesmo do que está à nossa volta, não é mesmo? Eu vou deixar aqui o desenho que eu mandei para elas, dos seres que eu vi. Inclusive, dá para ver que foi no dia 25 de junho de 2025, um dia depois do acontecido. Ok. Também deixei aqui a conversa que tive com meu padrinho sobre ele me informando que estava realizando a mesa de fractais com a esposa e mais alguns prints de eu contando para algumas amigas que se interessaram sobre esse assunto junto com a data. Bom, assim, aqui ela está provando, né, que isso realmente aconteceu e tal, né, que ela não está inventando essa história. Bom, Ana, eu tenho muitos relatos sobrenaturais nessa vida. Se vocês assombrados quiserem, eu posso trazer mais. Beijinhos e até o próximo relato. Um beijo pra você, muito obrigada. E, menina, então, que legal que você conseguiu meio que evitar isso numa próxima vez, usando essas dicas aí, né, de imaginar a luz dourada, de falar mentalmente que seja, que você não permite e tudo mais. Mas o que será que eles queriam? Será que era isso mesmo? Né? Essa coisa de... esse estudo, sei lá, que eles parece que fazem com nós, seres humanos. E sim, eu já ouvi dizer que os Greys, eles são frios, né? Até no Inteligência Limitada, que a gente estava com o Alcione Giacomitti, ele até colocou aí a possibilidade de repente, esses Greys serem seres
quase que uma evolução dos robôs, né? A gente não tem hoje esses robôs que estão ficando cada vez mais parecidos conosco, com movimentos, tem todo você pode colocar dentro deles toda uma programação e tal. Imagina isso super evoluído. Será que não culminaria em seres desse tipo? Você, orgânico, é difícil para você viajar, né, para outros planetas e tal, né? Você tem que ver se a vida consegue. Mas e se esses seres foram feitos justamente para ir colher material em outro planeta, né, em outro lugar que seja tão longe, onde eles não sofram esse tipo de, né, não são assim orgânicos para sofrer as consequências de viajar tão longe, digamos assim, né? E por isso essa frieza. Eles estão ali com um comando para fazer aquilo, sem a emoção de falar, nossa, coitada, né? Mas talvez esse lance dessa permissão, não sei. São possibilidades, coisas assim que a gente joga, né? Mas deixem aí a opinião de vocês. Já passaram por algo parecido? Acreditam, não acreditam? Conhece alguém que já passou por algo? Deixa a sua opinião sempre com respeito, por favor. E se já teve uma experiência, envie o seu relato pra gente, ok? Este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.